Agosto de 2002. Hermione sentou-se em uma pedra na praia, enquanto esperava Kingsley chamá-la de volta para administrar a poção do morto-vivo. Enquanto ela se sentava, ela repetia a noite anterior sem parar, procurando por qualquer coisa que ela pudesse ter perdido. Ela concluiu, após uma nova revisão da noite, que Draco estava atraído por ela em algum nível. Afinal, ele a chamou de adorável, comparou-a a uma rosa em um cemitério e afirmou que foi pego de surpresa. Ela bufou levemente e se perguntou se ele teria admitido tal coisa se não estivesse em sua terceira garrafa de Fire Whisky. Ele carecia de intimidade em sua vida. Quer ela atendesse ou não aos seus padrões gerais de apelo físico, ele era emocionalmente vulnerável a ela. Ela também determinou que provavelmente era melhor que eles não tivessem feito sexo. Seu interesse atual era como uma chama acesa, muito combustível, e ela o sufocaria. Agora que parecia inegável que ela tinha sua atenção, ela teria que se mover com cautela. A chave residiria em cultivá-lo cuidadosamente em algo incontrolável para ele. Algo que ele não conseguia parar de querer mais do que qualquer outra coisa. Isso levaria tempo. Draco foi paciente. Ele estava disposto a mentir, manipular, assassinar e escalar o quanto fosse necessário para conseguir o que queria. A vingança, expiação, ou o que quer que sua aliança com a Ordem se baseasse, era algo que ele estava disposto a esperar para obter. Ele sofreria e se sacrificaria pelo tempo que fosse necessário. Tentar direcionar sua ambição e natureza insidiosamente obsessiva para ela era um risco aterrorizante. Como Severus disse, ela provavelmente destruía a Ordem tanto quanto salvá-la. Ela podia sentir-se em pânico com o pensamento. Seu peito apertou e parecia que o vento do oceano estava roubando seu fôlego. Ela baixou a cabeça entre os joelhos e se forçou a inalar lentamente. Ela poderia fazer isso. Ela podia fazer isso porque tinha que fazer. Porque não havia outra maneira de vencer a guerra. A própria noção de ser capaz de controlá-lo parecia delirante e teórica até então. A ideia de que ela poderia comprar a guerra com ela, intimidade emocional, parecia fundamentalmente absurda, até que ela se sentiu mergulhada na corrente profunda da atenção irrestrita de Malfoy. Ele era tão controlado, mesmo quando bêbado. Mesmo quando ele a beijou, ele não tinha se apressado ou estava ansioso demais. Sua paixão não foi explosiva, era um fogo latente. O tipo que cresce secretamente, como um fogo no fundo da terra, espalhando-se e esperando antes de se erguer, destruindo o mundo acima. Ela suspeitava que ele ansiava por coisas mais profundamente do que ele mesmo sabia. Ela planejou sua campanha cuidadosamente em sua mente. Ele seria mais cuidadoso na próxima vez que a visse. Ele provavelmente tentaria afastá-la e recriar a distância. Talvez isso fosse uma vantagem para Hermione. Afinal, não havia maior tentação do que o fruto proibido. Quanto mais ele pensava nela, sobre ser cuidadoso com ela, sobre como ele não deveria tê-la, mais ela o consumiria, quanto mais ele a desejaria. O fato de que ela o queria de volta. Hermione engoliu em seco e mordiscou nervosamente a unha do polegar. Ela usaria isso também. Se a tensão fosse real em ambos os lados, seria mais difícil para ele resistir. Ela não sabia como fingir de qualquer maneira. Ela era muito inexperiente. A sensação de saudade que sentia seria incluída em seu repertório. Ela sorriu amargamente para si mesma. Ela prostituiria sua alma para ganhar a guerra. Usar seus sentimentos como moeda deve ser ainda mais fácil. Deveria estar. De alguma forma, racionalizar as coisas nem sempre os impedia de doer. O som agudo de pedras esmagando chamou sua atenção. Ela se virou e encontrou Bill se aproximando. Kingsley me enviou para encontrar você. Ele está acabado, disse Bill. Hermione olhou para ele. A guerra envelheceu o menino Weasley mais velho. O Cursebreaker, alegre e legal, tinha se transformado em um homem de aparência dura e pensativa. Bill estava em uma missão com Arthur quando Arthur foi amaldiçoado. A culpa havia sufocado algo nele. Ele era frio, confiável e mecânico em seu trabalho, e seu trabalho era tudo o que ele fazia. Hermione o consultava às vezes sobre a pesquisa de maldições. Nunca houve qualquer conversa fiada, sem piadas ou comentários improvisados. Até Severus estava mais familiarizado. Hermione levantou e o seguiu. Enquanto caminhavam pela praia, Bill parou abruptamente e olhou para ela. Hermione esperou. Gabriele. Bill começou e então hesitou. Fleur está preocupada. Hermione não disse nada. Ela não tinha ideia do que poderia dizer sobre a garota. Agosto de 2002.
Hermione sentou-se em uma pedra na praia, enquanto esperava Kingsley chamá-la de volta para administrar a poção do morto-vivo. Enquanto ela se sentava, ela repetia a noite anterior sem parar, procurando por qualquer coisa que ela pudesse ter perdido. Ela concluiu, após uma nova revisão da noite, que Draco estava atraído por ela em algum nível. Afinal, ele a chamou de adorável, comparou-a a uma rosa em um cemitério e afirmou que foi pego de surpresa. Ela bufou levemente e se perguntou se ele teria admitido tal coisa se não estivesse em sua terceira garrafa de Fire Whisky. Ele carecia de intimidade em sua vida. Quer ela atendesse ou não aos seus padrões gerais de apelo físico, ele era emocionalmente vulnerável a ela. Ela também determinou que provavelmente era melhor que eles não tivessem feito sexo. Seu interesse atual era como uma chama acesa, muito combustível, e ela o sufocaria. Agora que parecia inegável que ela tinha sua atenção, ela teria que se mover com cautela. A chave residiria em cultivá-lo cuidadosamente em algo incontrolável para ele. Algo que ele não conseguia parar de querer mais do que qualquer outra coisa. Isso levaria tempo. Draco foi paciente. Ele estava disposto a mentir, manipular, assassinar e escalar o quanto fosse necessário para conseguir o que queria. A vingança, a expiação, ou o que quer que sua aliança com a Ordem se baseasse, era algo que ele estava disposto a esperar para obter. Ele sofreria e se sacrificaria pelo tempo que fosse necessário. Tentar direcionar sua ambição e natureza insidiosamente obsessiva para ela era um risco aterrorizante. Como Severus disse, ela provavelmente destruía a Ordem tanto quanto salvá-la. Ela podia sentir-se em pânico com o pensamento. Seu peito apertou e parecia que o vento do oceano estava roubando seu fôlego. Ela baixou a cabeça entre os joelhos e se forçou a inalar lentamente. Ela poderia fazer isso. Ela podia fazer isso porque tinha que fazer. Porque não havia outra maneira de vencer a guerra. A própria noção de ser capaz de controlá-lo parecia delirante e teórica até então. A ideia de que ela poderia comprar a guerra com ela, intimidade emocional, parecia fundamentalmente absurda, até que ela se sentiu mergulhada na corrente profunda da atenção irrestrita de Malfoy. Ele era tão controlado, mesmo quando bêbado. Mesmo quando ele a beijou, ele não tinha se apressado ou estava ansioso demais. Sua paixão não foi explosiva, era um fogo latente. O tipo que cresce secretamente, como um fogo no fundo da terra, espalhando-se e esperando antes de se erguer, destruindo o mundo acima. Ela suspeitava que ele ansiava por coisas mais profundamente do que ele mesmo sabia. Ela planejou sua campanha cuidadosamente em sua mente. Ele seria mais cuidadoso na próxima vez que a visse. Ele provavelmente tentaria afastá-la e recriar a distância. Talvez isso fosse uma vantagem para Hermione. Afinal, não havia maior tentação do que o fruto proibido. Quanto mais ele pensava nela, sobre ser cuidadoso com ela, sobre como ele não deveria tê-la, mais ela o consumiria, quanto mais ele a desejaria. O fato de que ela o queria de volta. Hermione engoliu em seco e mordiscou nervosamente a unha do polegar. Ela usaria isso também. Se a tensão fosse real em ambos os lados, seria mais difícil para ele resistir. Ela não sabia como fingir de qualquer maneira. Ela era muito inexperiente. A sensação de saudade que sentia seria incluída em seu repertório. Ela sorriu amargamente para si mesma. Ela prostituiria sua alma para ganhar a guerra. Usar seus sentimentos como moeda deve ser ainda mais fácil. Deveria estar. De alguma forma, racionalizar as coisas nem sempre os impedia de doer. O som agudo de pedras esmagando chamou sua atenção. Ela se virou e encontrou Bill se aproximando. Kingsley me enviou para encontrar você. Ele está acabado, disse Bill. Hermione olhou para ele. A guerra envelheceu o menino Weasley mais velho. O Cursebreaker, alegre e legal, tinha se transformado em um homem de aparência dura e pensativa. Bill estava em uma missão com Arthur quando Arthur foi amaldiçoado. A culpa havia sufocado algo nele. Ele era frio, confiável e mecânico em seu trabalho, e seu trabalho era tudo o que ele fazia. Hermione o consultava às vezes sobre a pesquisa de maldições. Nunca houve qualquer conversa fiada, sem piadas ou comentários improvisados. Até Severus estava mais familiarizado. Hermione levantou e o seguiu. Enquanto caminhavam pela praia, Bill parou abruptamente e olhou para ela. Hermione esperou. Gabriele. Bill começou e então hesitou. Fleur está preocupada. Hermione não disse nada. Ela não tinha ideia do que poderia dizer sobre a garota. Hermione acenou com a cabeça e surpreendeu Montague.
Seus olhos ainda estavam fixos em seu rosto quando ele caiu para trás. Ao terminar de prepará-lo para a estase, ela se consolou que, mesmo que a Ordem perdesse a guerra, era improvável que a caverna fosse descoberta. Ela nunca o veria novamente. Quando a poção do morto-vivo foi administrada, Hermione entregou Montag para Bill e então voltou para Grimmauld Place. Draco não deixou nenhum pergaminho de informações quando Hermione voltou para a cabana naquela noite. Ela ficou ali por vários minutos, perguntando-se se ele iria aparecer para que ela verificasse o tecido da cicatriz. Depois de 10 minutos de espera, ela saiu. Ela não tinha certeza do que isso significava. Era possível que não houvesse nenhuma informação nova, mas ela não conseguia aliviar o medo de que fosse uma vingança pela manhã. Ela tentou não deixar que isso a estressar e se assegurou de que, se ele tivesse algo urgente, teria mencionado antes. Não precisar mais curar Draco todas as noites fez seu progresso parecer estagnado. Ela se pegou pensando nele com frequência. Não estrategicamente. Ela se perguntou como ele estava, se as cicatrizes o irritavam. Ela continuou reavaliando e reanalisando a sessão de beijos e suas consequências até que se sentiu um pouco louca. A inconclusão disso irritou sua mente. Ela achou difícil se concentrar ou dormir naquela semana. Ela havia desistido de usar seu quarto para dormir. Harry e Ginny o ocuparam regularmente durante toda a noite. Harry dormia quando estava com Ginny. Ele poderia realmente dormir em paz. O efeito foi dramático. Seu humor se estabilizou de uma forma que não acontecia há anos, e Hermione raramente o encontrava na sala de estar à noite. O estresse que o havia afetado por anos pareceu diminuir pela primeira vez desde a morte de Dumbledore. Hermione começou a dormir em qualquer cama vazia que pudesse encontrar ou nas salas de treinamento. Ela continuou a se exercitar e a aumentar sua resistência obedientemente. Na terça seguinte, ela estava tão estressada que tomou uma poção calmante antes de aparatar para a cabana. Ela não tinha ideia do que Draco poderia fazer. Quando ela chegou na cabana, ela saltou nas pontas dos pés enquanto esperava. Então ela percebeu que havia um pergaminho sobre a mesa. Ela olhou para ele por um momento antes de pegá-lo e desfraldá-lo. Incursões na próxima semana. Contra maldições. Nada dirigido a Hermione, não que ela esperasse que ele deixasse uma nota pessoal. Ela suspirou fracamente e saiu. Ela não o viu durante todo o mês de agosto. Ela se preocupou com isso. O silêncio intencional entre eles a corroeu. Ela continuou revendo o que havia acontecido, questionando suas conclusões e tirando outras. Talvez ela tenha arruinado tudo, ou talvez ele a estivesse evitando porque tinha medo de como ela o tentava. Ela continuou vacilando. Foi um bom sinal ou um mau sinal? A pior parte era que ela sentia falta dele. Ela odiava admitir isso para si mesma, mas se sentiu forçada a admitir. Tratar a lesão dele havia se tornado um aspecto significativo de sua vida diária. Interagir com ele havia se tornado um aspecto significativo de sua vida. Ter terminado tão abruptamente a fez sentir intensamente a ausência. Ela não tinha muitas pessoas que ela via regularmente. Ela continuou repetindo todas as suas interações anteriores. Ela continuou reavaliando ele e todo o seu comportamento. Ela estava obcecada, mas não sabia mais o que fazer. Ela precisava dele para a Ordem. Ela tinha que ficar obcecada por ele. Era seu trabalho. Ela não precisava sentir falta dele. Ela disse a si mesma com firmeza. Essa foi uma falha pessoal. Setembro chegou e ele continuou a simplesmente deixar pergaminhos sem aparecer. Hermione começou a se sentir quebrada. Ela não sabia o que deveria fazer. Foi inteligente da parte dele, é claro. Se ela estivesse no lugar dele, provavelmente seria o que ela faria. Mas não resolveu o problema do que Hermione deveria fazer a respeito. Ela continuou forrageando e visitando a cabana com uma esperança cada vez menor. Como Malfoy avisou, trechos cada vez maiores do interior da Inglaterra tinham proteções anti-aparição caindo sobre eles. Por semanas, Hermione tentou evitar as áreas de forragem em outros lugares, mas eventualmente as proteções engoliram todas as áreas que ela precisava forragear. Ela tentou encontrar novos locais, mas não conseguiu obter quantidades suficientes de certos ingredientes cruciais. Quando seu suprimento de ditamo acabou, ela desistiu e se aventurou em uma floresta protegida. Ela lançou todos os feitiços de detecção que conhecia e ficou alerta. Ela estava colhendo seu terceiro e grande canteiro de ditamo quando a floresta ficou estranhamente silenciosa. Ela imediatamente escondeu seu suprimento e virou bruscamente, lançando novos feitiços de detecção em todas as direções. Nada. Ela confiava em seus instintos. Ela estava a uns bons 30 metros da borda da zona anti-aparição. Ela se dirigiu para lá com calma,
tentando não trair sua preocupação. Ela segurava sua faca de prata em uma mão e sua varinha na outra, enquanto abria caminho cuidadosamente através da samambaia. Eles esperaram até que ela estivesse perto o suficiente da borda da enfermaria para se sentirem esperançosos. Dentes afiados como navalhas afundaram de repente na parte de trás de sua perna direita. Ela gritou levemente e girou para descobrir que um Jai Trash emergiu da escuridão e abriu sua panturrilha. Lumos! Ela retrucou. O cão fantasmagórico prontamente soltou sua perna e voltou para a escuridão da floresta. Hermione não parou para verificar o ferimento. Ela ergueu sua varinha e procurou por mais criaturas. Jai Trash tendia a correr em bandos. Eles também não eram tipicamente agressivos com humanos adultos. Quando ela estava se virando com cautela, algo caiu abruptamente sobre ela de uma árvore acima. Ela mal teve tempo de olhar para cima e ver a pele pálida e as presas alongadas de um vampiro antes que isso a derrubasse. O vampiro fechou a mão ao redor do pulso de sua varinha e a prendeu no chão enquanto afundava suas presas em seu ombro. Hermione nem pensou. Ela atacou e enterrou a lâmina de sua faca de prata na têmpora do vampiro, se libertando. Ela se levantou e disparou pelas proteções anti-aparição. Ela reapareceu e quase desmaiou no meio do riacho em Whitecroft. Não era um lugar ideal para reaparecer. Ela olhou ao redor atordoada e se perguntou por que diabos tinha sido o primeiro lugar em que ela pensou. Ela estava sangrando muito. Presas de vampiro injetaram veneno anticoagulante no sangue no primeiro contato, e Hermione havia rasgado seu ombro gravemente ao se libertar. Seu ombro inteiro ficou encharcado de sangue enquanto ela se levantava, tentando se recompor. Ela olhou para sua perna. Ela estava sangrando muito lá também. Ela não tinha energia para aparatar novamente. Um carro passou e Hermione se abaixou desajeitadamente sob a ponte até que ela passou. Ela tinha os suprimentos de que precisava para se curar, mas não gostava muito de fazer isso no escuro sob uma ponte. Ela verificou a hora. Era mais de 1 hora antes do que ela deveria aparecer para pegar as missivas de Draco. Ela suspirou. Conhecando, ele provavelmente o havia deixado na noite anterior, de qualquer maneira. Ela lançou um feitiço de desilusão sobre si mesma, em seguida pressionou com força contra o ombro para diminuir o sangramento enquanto mancava para a cabana. Como ela havia adivinhado, o pergaminho já estava sobre a mesa quando ela abriu a porta. Ela revirou os olhos e enfiou-o na bolsa com a mão menos manchada de sangue. Hermione se sentou pesadamente em uma cadeira e lançou um diagnóstico. Ela havia sangrado muito. Ela começaria a ficar tonta se não estancasse isso rapidamente. Ela puxou uma bandagem de seu kit de emergência e usou um feitiço para envolvê-la firmemente em torno de sua panturrilha. Ela curaria a picada de Guy Trash depois de consertar o ombro. Ela arqueou o pescoço e tentou ver os cortes. O movimento torceu o ferimento. Ela sibilou e conjurou um espelho. O vampiro mordeu a junção de seu pescoço e ombro. Quando ela se libertou, as presas cortaram lacerações longas e profundas em sua clavícula, errando por pouco sua veia jugular e artéria carótida. Hermione cortou a camisa e lançou um feitiço de limpeza. Usando o espelho e trabalhando desajeitadamente ao contrário, ela esmagou e socou folhas frescas de ditâmino nos dedos e as enfiou nos cortes. Ditâmino não era muito eficaz quando fresco, especialmente inteiro, mas ela não tinha um pilão à mão. Ela mastigou várias folhas enquanto trabalhava. Segurando a camisa amontoada firmemente contra os cortes com uma mão, ela começou a trabalhar misturando uma infusão que poderia funcionar como um coagulante. Ela não podia preparar uma poção, mas tinha essência de milfolhas e murtlap. Ela os combinou com alguns movimentos experientes de sua varinha e engoliu rapidamente. Depois de 1 minuto, o sangramento em seu ombro começou a diminuir. Ela estava coberta de sangue, e havia uma poça de tamanho decente acumulada no chão abaixo dela. Ela o ignorou. Ela limparia a cabana quando terminasse. Ela usou o espelho para começar a arrancar as folhas de ditamo dos cortes. Então ela reformulou um feitiço de limpeza na área e reavaliou o ferimento. O lado bom das mordidas de vampiro era que elas curavam facilmente sem causar nenhuma cicatriz. Ela começou perto de suas clavículas, onde a laceração era mais rasa, e começou a murmurar o feitiço para unir a pele novamente. Ela conseguiu cruzar o meio do ombro quando Draco aparatou abruptamente na sala. Ele pareceu empalidecer ligeiramente quando a viu, e Hermione corou e imediatamente desejou não ter cortado a camisa. Então ela bufou, porque ela estava coberta de sangue. A menos que Draco tivesse um fetiche estranho, ele provavelmente não estava prestando atenção nas roupas que ela usava ou não. O que aconteceu? Ele disse depois de olhar para ela por vários segundos. Eu estava procurando comida, disse Hermione suavemente.
voltando a se concentrar em seu reflexo no espelho e retomando sua cura. Desculpa, vou limpar o chão antes de ir. Você está bem? Ele perguntou. Hermione riu. Ela tinha ficado muito mais perto de morrer do que há muito tempo, e estava ligeiramente tonta com a perda de sangue, e ter essa pergunta dirigida a ela enquanto gotejava sangue no chão de seu prédio dilapidado era estranhamente hilário para ela. Bem, não, disse ela, mas não é nada que eu não possa consertar. Draco ficou visivelmente zangado. Eu disse para você ter cuidado, ele finalmente disse. Eu estive, disse Hermione, sua diversão desaparecendo de repente. Ele foi quem disse que a ensinaria a se defender, então se recusou até mesmo colocar os olhos nela quando ela terminasse de curá-lo. Mas como você sabe, existem barreiras anti-aparição por toda a Inglaterra. Eu fiquei sem ditano. É um suprimento crítico para nós. Lancei feitiços de detecção e tentei sair assim que senti alguma coisa. Mas como você mesmo observou, foi a benevolência do destino que estou vivo neste momento. Sua voz ficou amarga. Minha sorte estava prestes a acabar. Por que não comprar como uma pessoa normal? Ele perguntou como se ela fosse estúpida. Por quê? Hermione disse, sua voz tensa com um tom estridente e levemente zombeteiro. Eu sou uma conhecida terrorista. Talvez você tenha esquecido. E ela soluçou. Eu não tenho nenhum dinheiro sobrando ele. Ficou em silêncio e apenas ficou olhando para ela por um minuto. O que aconteceu? Ele perguntou novamente. Eu estava forrageando em Hampshire. A floresta ficou em silêncio. Então lancei feitiços de detecção, mas nada apareceu. Decidi ir embora de qualquer maneira. Eu estava quase desmaiando quando fui mordido por um Jaitrash. Então, quando o estava expulsando, um vampiro me atacou. Eu o matei e aparatei. Não sei por que vim para o Whitecroft. Não foi minha intenção. Mas perdi muito sangue para aparatar de novo e não. Usei toda a minha essência de ditamo. E sem as folhas de ditamo, também não posso fazer uma poção de reposição de sangue. Então eu tive que vir aqui para consertar manualmente. A voz de Hermione estava tremendo quando ela terminou de falar. E ela estava à beira das lágrimas. Como ela relatou o que aconteceu, de repente parou de ser engraçado e começou a ser traumático e horrível e muito próximo. Ela começou a hiperventilar enquanto pensava sobre o quão perto ela esteve de morrer sozinha numa floresta. Ninguém saberia nem mesmo onde procurá-la e, no momento em que pensaram, ela já estaria morta há muito tempo. Ela fechou a boca e soluçou várias vezes enquanto tentava respirar uniformemente. Acho que vou entrar em choque, disse ela. Sua voz soou estranhamente pequena e infantil. Ela engoliu em seco. Ela queria chorar, mas se recusou a permitir. Ela já havia chorado na frente de Malfoy várias vezes. Ela não queria que ele pensasse que ela era alguém que chorava por tudo. Ela estava com tanta raiva que ele estava lá, que de todas as vezes que ele decidiu aparecer, tinha que ser naquela hora. Ela desejou ter aparatado em qualquer outro lugar. Eu não estou morrendo. A ordem não está em crise. Então você pode simplesmente ir. Vou limpar antes de sair, você nem vai saber que estive aqui, disse ela. Não era uma coisa estratégica dizer, mas ela não queria olhar para ele. Ele a beijou e a chamou de vadia. Ele a deixou passar semanas curando e só agradeceu quando ele estava bêbado, e então disse a ela que pretendia ir a um curandeiro diferente no minuto em que estivesse sóbrio novamente. Ele a cortou. Ele a fez sentir falta dele como um idiota, enquanto ele provavelmente foi, e fodeu tantas prostitutas curvilíneas e de seios altos quanto seu coração desejava. Ela o odiava, e ela não queria que ele a visse quando ela estava coberta de sangue, histérica e traumatizada. Porque ele nunca a deixava em paz quando ela queria. Depois de um minuto, ela voltou a curar seu ombro no espelho novamente. Ele continuou de pé e olhando para ela. Em poucos minutos, os cortes foram fechados e apenas cicatrizes fracas permaneceram. Eles desbotariam assim que ela tivesse alguma tintura de Dittany para aplicar. Ela convocou a outra cadeira, levantou o pé e começou a desembrulhar a perna. Então ela cortou o jeans na altura do joelho e deixou cair ao lado dos restos de sua camisa na poça de sangue. Ela examinou a mordida de Gytrash. Era difícil ver todos os furos na parte de trás de sua panturrilha. Ela moveu os quadris para ter uma visão melhor. 2 longos cortes e vários furos. Ela lançou um feitiço de limpeza sobre a área para limpar o sangue. Nenhum deles era muito profundo. Ela não achava que nada disso causaria uma cicatriz. Ela mandou consertar tudo em pouco tempo. A sala parecia estar girando lentamente. Ela se recostou e fechou os olhos por um minuto. Então ela os reabriu e lançou um novo feitiço de diagnóstico sobre si mesma. Ela havia perdido um pouco mais de meio litro de sangue, o que deveria estar em uma faixa aceitável de perda,
mas ela estava suficientemente abaixo do peso que ultrapassava 15% de seu volume de sangue. Ela piscou com o diagnóstico por vários momentos e conjurou um copo d'água. Seus lábios estavam formigando levemente. Ela vasculhou a bolsa tentando ver se tinha comida e encontrou uma barra de muesli da qual não se lembrava. Ela engoliu a água e começou a comer, ignorando teimosamente a presença contínua de Draco. Ele ainda estava parado e olhando para ela. Quando ela terminou seu terceiro copo de água e cada migalha de muesli, ela olhou para ele com irritação. Eu vou ficar aqui por um tempo antes de ser capaz de aparatar, ela disse enquanto o encarava. Por que você não pode aparatar? Ele perguntou. Ela o encarou por um momento e depois apontou para o chão. Perda de sangue. Eu tive que andar aqui da ponte. Provavelmente é uma trilha, na verdade. Como mencionei, eu estava sem ditamo, então não tenho nenhuma poção para reabastecimento de sangue em meu kit de emergência. Terei que esperar até me sentir estável o suficiente para aparatar. Se eu me levantar agora, provavelmente vou desmaiar. Draco parecia estar ficando pálido de raiva. Sua mandíbula continuou apertando e soltando do jeito que Ron fazia quando ele estava prestes a explodir. Ele continuou olhando para ela como se ele se ressentisse de sua mera existência. Ele claramente conseguiu superar qualquer interesse passageiro que ele tinha por ela. Ela estava sofrendo, e ele aparentemente passou as últimas 6 semanas lembrando que a odiava, que ele sempre a odiou. E que a existência de sangue ruim dela no mundo era uma ofensa para ele. Ele era um Occlumente muito melhor do que ela. Ela teria que admitir para Moody que ela errou e estragou sua missão. Seu lábio tremeu, ela desviou o olhar e começou a limpar o sangue do chão com a facilidade praticada. A mancha não saía de sua camisa, então ela baniu ao invés de tentar consertá-la. Ela olhou para cima e descobriu que Malfoy havia aparatado sem fazer barulho. Sua boca se torceu. Ela não sabia que ele podia aparatar silenciosamente. Ela se sentiu simultaneamente aliviada e arrasada por ele ter ido embora. Ela balançou a cabeça bruscamente e só se permitiu soluçar uma vez, muito baixinho, antes de voltar a limpar o chão. Enquanto ela vasculhava sua bolsa em busca de algo para transfigurar em uma camisa, ele reapareceu abruptamente. Poção de reposição de sangue, ele disse com uma voz fria enquanto entregava um frasco para ela. Ela olhou para ele. Ela reconheceu a caligrafia espetada de Severus na etiqueta. Ela o destampou e engoliu o conteúdo. A sala imediatamente parou de se mover e seus lábios pararam de formigar. Obrigada, disse ela. Ela transfigurou um pedaço de pano em uma camiseta branca e, depois de enxugar o ombro, o braço e o torso, puxou-a pela cabeça. Então ela reuniu todos os seus suprimentos de volta em seu kit e se levantou para sair. Ver, disse ela, apontando para o chão. Eu nunca estive aqui. Ele não disse uma palavra quando ela saiu pela porta.